Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda! Hoje eu resolvi fazer uma live, que é uma aula meio surpresa, assim, sentindo meu coração, e quando eu sinto, esse ano eu me comprometi a tudo aquilo que eu senti, eu tá fazendo. Então essa vai ser uma aula que vai ficar gravada, mas eu vou fazer outras lives que não ficarão gravadas, elas vão ficar só para um grupo seleto de pessoas, porque eu estou estruturando de uma forma diferente. Então sejam todas muito bem-vindas. E o tema da nossa live de hoje é: qual é o teu maior desejo de ser próspera? Qual que é o desejo que tem para você ser próspera? E a gente vai montar junto um quadro energizado, tá? Então vocês já vão pensando aí qual que é o desejo de vocês, porque a gente vai trazer para o papel. Trazem sempre quando vocês estiverem ouvindo umas lives, que não seja só a minha, mas outras, vai vindo alguns insights. Então é sempre legal você ter alguma coisa para você anotar, porque às vezes você tem uma ideia muito boa, mas que ela não faz sentido naquele momento. Então quando você começa a olhar para tudo de um jeito diferente, você começa a ativar dentro de você aquilo que você quer. Faz sentido? Chama mais pessoas para estar participando, tá? Nós vamos montar esse quadro energizado hoje juntas e eu quero que você se comprometa em fazer o teu na tua casa, tá bom? Então, essa semana me chamou a atenção. Lembra que eu falei, hoje eu coloquei lá nos stories que eu falei que eu fiquei muito sem comunicação essa semana. Teve um dia que eu esqueci o carregador do celular na empresa, não lembrei de pegar, e só às 11 horas da noite que eu tive a consciência que eu tinha esquecido o carregador do celular. E daí no outro dia eu tinha que fazer os exames de rotina, e eu fui fazer esses exames e eu tava sem celular. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente não sabe por que as coisas acontecem. Só que na hora que eu fui fazer, eu pensei, já que eu tô sem celular, eu vou levar um livro junto. Coloquei um livro qualquer que eu tinha aqui, e eu tava, tipo assim, dando só uma olhada nele, e daí como eu tinha tempo, né, esperar médico, espera isso, eu comecei a folhear aquele livro. E dentro desse livro tava escrito que a cada 1000 pessoas entrevistadas, 50 das pessoas querem prosperar. Elas querem enriquecer, elas querem ter algo maior. E me chamou a atenção nesse dado, porque eu achei pouca gente. Dentro de 1000 pessoas estudadas, só 50, eu fiquei, nossa. E ainda 10 delas desistem no caminho, porque o caminho precisa de um cuidado, precisa ter um movimento, precisa você mudar a frequência daquilo que você está pensando, fazer uns ajustes. Mas o que mais me chamou a atenção é que às vezes a pessoa não sabe o que ela quer. Ela não sabe qual que é o seu maior desejo. E eu quero que vocês me falam aqui, qual que é o maior desejo hoje que você tem? Aproveita e já encaminha esse vídeo para pelo menos 7 pessoas que você conhece para estar participando aqui, tá? Eu já vou mandar aqui para as minhas. Deixa eu ver. Encaminha e que a gente já vai começar, tá? Qual que é o seu maior desejo? Amor, fala aí um desejo. Ganhar na Mega Sena. Ganhar na Mega Sena. Meu, muito legal. Essa semana uma cliente minha me mandou, uma aluna minha me mandou um depoimento bem legal, o depoimento dela, de tudo que tá mudando na vida dela, de quem ela era, porque a gente fez só uma sessão online e ela não me falou profundamente o que ela tava passando, mas ela tava num momento... Ai, que lindo! Ela tava num momento muito desafiador da vida dela. E quando a gente conversou, ela assumiu. Nossa, que lindo, filha! Te amo. Que lindo, eu amei. Tá, o pai dá. E quando ela começou o movimento, muitas coisas transformaram. E um dos movimentos que ela transformou foi a questão
da autoridade dela. E ela disse, e eu vou ganhar na Mega Sena. E ela me testemunhou, depois eu compartilho com vocês. Ela me testemunhou que ela ganhou R$ 350 e ela estava muito feliz, porque assim, ela saiu de um momento que ela tinha só um período de trabalho, ela conseguiu 3 turnos, ela conseguiu ter mais tempo para a família, ela conseguiu ter mais tempo com as filhas, o filho, que era um pouquinho ausente, começou ficar mais junto. Então assim, foi algo que foi impactando, o casamento melhorou muito e ainda ela ganhou R$ 350 na Mega Sena e tava louca de faceira. Então assim, ó, na vida a gente precisa ter uma intenção. O que a gente quer melhorar? A gente começa a melhorar quando a gente entra em movimento, mas para entrar em movimento você tem que ter um desejo. Então por isso que hoje a gente tá montando esse quadro energizado, tá? Estão conseguindo ver? Então, pra você, deixa eu ver, ganhar na Mega Sena, na verdade, quer ganhar, quer fazer dinheiro, porque ganhar a gente não ganha. Porque até a Mega Sena você precisa jogar. Você precisa jogar para conseguir um prêmio. Então, você deseja milhares de dinheiros. Então, o que acontece? Às vezes a gente precisa ter intenções. Por exemplo, assim, eu quero muitos assinantes no meu YouTube. Vou colocar aqui, ó, o desenho do YouTube, tá? Me fala aqui, você, qual que é o teu maior desejo hoje? As pessoas até saem das lives quando tem que mexer com sonhos. Uma casa maior. Uma casa bem bonita. Vou colocar uma casa no meu rosto. Aqui. Uma super porta. Carro bem bonitão na garagem. Qual que é o carro que você deseja? É legal que você coloque isso no papel. Você não precisa só desenhar, mas você pode sim desenhar. Ah, eu quero virar uma palestrante. Coloca lá uma pessoa, como é que vai estar vestida, se imagina essa pessoa com o microfone na mão, falando para muitas pessoas, então em cima de um falante. Ou você pode pegar imagens da internet e colocar essas imagens num lugar visível. Então aqui, milhares de vidas comemorando. Entendeu? A gente precisa colocar no papel aquilo que está no nosso coração. Porque ao longo da vida, a gente vai se bloqueando, a gente vai deixando de pensar, de agir, de fazer coisas que estão no teu coração. Por quê? Porque é muito difícil. Pra quê? Isso é só pra ostentar. Mas pra quê? Vai ganhar de herança. Entendeu? Tudo na vida, quando a gente quer prosperar,
A gente quer prosperar, mas tem alguém que vem aqui e bloqueia. Vem aqui e diz, não precisa, pra que tanto esforço? Pra que realizar sonhos? Pra que isso? A vida é feita daquilo que você deseja. Se você não desejar nada, você não vai construir nada. Você não vai ter nada. Então é isso que precisa ser pensado, é isso que precisa ser conversado, é isso que precisa ser intencionado. Para você chegar onde você quer, o primeiro passo é você ter uma intenção. E essa intenção tem que estar dentro do teu coração. Se você não tem uma intenção, não tem realização. Tem uma frase que diz assim: se a imaginação é capaz de concretizar, você consegue imaginar com algo, você consegue concretizar. Só que isso demanda energia, cuidado, movimento, para daí você prosperar. É uma jornada para você chegar onde você quer. E é geralmente nessa jornada que a gente aprende muita coisa. Então você precisa ir aprofundando e ir gostando do caminho. Se você não aprende a gostar da jornada, você não se intenciona. Você não alcança. Você não consegue alcançar, porque você fica sempre na mesmice. Sempre cuidando com o que os outros vão dizer. Essa semana eu atendi uma mulher e ela me disse assim: eu faço sal grosso, mas eu deixo escondido ele. Eu não gosto de deixar muito à mostra, porque eu tenho uma mulher que cuida da minha casa e eu não quero deixar ele aparente. Tu tá com medo do julgamento de quem? Quem que julgou a vida inteira que tá te julgando? Porque você não tá falando aqui teus sonhos, mas você tem, todo mundo tem. Uma criança, quando ela nasce, eu vejo a Brenda agora, ela tem muitos sonhos. Tanto que um deles é da Disney. Vou colocar aqui, ó, a minha. Esqueci como é que é a boca da minha. Um dos sonhos dela é ir pra Disney. Só que o que acontece? Se eu não tivesse uma mente aberta, eu ia dizer: filha, isso é impossível. Eu já ia bloquear um sonho dela. Assim como os nossos sonhos foram bloqueados. O tempo inteiro. Mas você quer que eu traga uma ilusão para minha filha? Não, não é uma ilusão. É mostrar para ela que isso tem que exigir esforço, dedicação e fazer diferente dos pais dela, para ela alcançar aquilo que ela quer. Então a vida é muito sobre aquilo que você faz com ela, de que maneira você está pensando, de que maneira você está agindo. Quando a gente estuda sobre energia, as coisas funcionam assim. Eu já volto aqui, tá? Vocês vão colocando aí os sonhos de vocês, tá? Pra mim desenhar aqui. Por exemplo, assim, quando a gente faz a consultoria empresarial, como é que funciona? Eu tenho um chefe. Esse é o seu fulano, meu chefe. Eu pego toda a energia do meu chefe eu aprendo tudo com ele. Tudo, exatamente tudo. Tudo que o meu chefe faz, eu faço também. Eu aplico exatamente tudo que ele me ensinou, toda a forma como ele pensa, toda a forma como ele age. Daí eu senti que eu posso abrir uma empresa concorrente dele. Não para ir contra, mas eu vou me mudar e eu vou abrir algo muito parecido com ele, com a questão dele, a empresa dele, em outra cidade. Não vou ser concorrente, mas eu vou abrir a minha própria empresa. Então aqui estou eu, porque na verdade eu também sou uma empresa, tá? Os meus resultados nunca serão
melhores do que o meu chefe se eu fizer exatamente igual. Por quê? Porque aqui houve uma energia, essa energia aqui tem muita superação, tem muito aprender com os próprios erros, é ali que cresce, aprendendo com os erros dele. Então, aqui o seu fulano tem a empresa dele estruturada em tudo aquilo que ele acredita. A energia dele está dentro da empresa dele, tá? Deixa eu desenhar uma porta de um comércio. Se eu for fazer exatamente tudo igual na minha empresa, se aqui o faturamento é tipo X, aqui eu coloquei zero, tá? X, tipo assim. Se esse é o faturamento dessa empresa e eu replicar tudo exatamente igual, o meu faturamento vai ser X. Nunca vai ser igual. O dele sempre vai ser maior. Sabe por quê? Porque aqui eu não passei pelos perrengues dele. Eu aprendi com ele, mas eu não passei pelos perrengues. Eu não passei por algumas dificuldades, porque é na dificuldade que a gente cresce. Então, o meu faturamento nunca vai ser igual. Sempre vai ser inferior. A não ser que eu liste dentro do fulano, eu via X, Y, coisas que poderiam ser melhoradas. Eu usei a bagagem dele para melhorar a minha questão. Aí sim, aí eu tenho a capacidade de fazer algo ainda maior do que o fulano fez. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes a gente fica na sombra de pessoas que a gente ama e a gente tem medo de desapontar. Quando a gente tem medo de desapontar alguém, a gente não tem o resultado dela. O nosso resultado vai ser inferior. Isso acontece numa empresa, isso acontece na nossa vida, isso acontece com aquilo que está dentro de você, aquilo que está nos teus sonhos. Por isso que precisa ser estruturado, por isso que precisa ser desenhado, por isso que às vezes a gente precisa colocar no papel algo que você quer. Eu hoje quero trabalhar com treinamento, tá aqui. Eu já estou fazendo isso. Eu já treino empresas, eu já treino pessoas. Eu treino a minha filha todos os dias. Por quê? Porque eu quero que o resultado dela seja ainda melhor do que o meu. Eu quero que ela aprenda a pensar. E por isso que eu não trago clientes, eu não trago alunas aqui para ficarem na minha sombra. Eu trago pessoas, tanto que uma hoje está fazendo uma viagem internacional. Semana passada, uma me testemunhou que no último feriado ela foi andar de avião particular. E daí ela andou com aqueles navios, aqueles barcos de 3 andares. Por quê? Porque ela não é um reflexo do que eu sou. Eu potencializo aquilo que está dentro dela. Aquilo que está dentro de você que você não tem a coragem. Então, quando você aprende a ter coragem de dizer, não, eu vou pra vida, eu vou fazer acontecer. Se eu errar, eu vou aprender com o meu erro. Lembra do fulano? Se eu olhar para os erros do fulano e fizer melhor, a minha chance de prosperar muito mais é muito maior. Agora, se eu viver com o reflexo do que o fulano é, a minha vida sempre vai ser abaixo da dele. E por isso que tem muita gente machucada, por isso que tem muita gente sem força, por isso que tem muita gente precisando de um incentivo, precisando de um apoio. Porque às vezes esse apoio não existe. O apoio que você precisa está dentro de você. Você tem que estar alinhada com você. E para começar esse alinhamento, você tem que saber o que você quer. Qual que é o teu desejo? Qual que é a tua intenção? Qual que é a tua joia rara? Porque aqui dentro existe um diamante que precisa ser lapidado. Ele, por enquanto, é uma pedrinha.
Mas você tá lapidando essa pedrinha todos os dias? Você tá buscando todos os dias fazer algo diferente? Quero que você comece a se questionar isso. Comece a intencionar isso. Qual que é o teu poder maior? O que você é capaz de fazer? O que você busca fazer? Se a mente é capaz de imaginar, ela é capaz de alcançar. Não quer dizer que seja fácil, mas às vezes existem alguns movimentos que são muito simples, que geram grandes resultados. Mas ele precisa ser feito. Eu não posso fazer nada por ninguém. E eu não vou ficar julgando. Por quê? Porque isso faz parte de quem você é. Você não pode comprar o meu sonho, porque o meu sonho é meu. O sonho do Ramon, meu marido, é dele. O sonho da Brenda é dela. Não venha a mim dizer o que ela pode ou não pode fazer. Eu tenho que orientar que para ela chegar onde ela quer, ela vai ter que fazer movimentos diferentes. Ela vai ter que criar formas diferentes de pensar. É assim que a gente entra em movimento. É assim que a gente muda a nossa vibração para prosperar. Prosperar é sempre elevações altas. É você estar aqui num sábado à noite escutando uma live, fazendo seja o que for, mas você está aqui por um propósito. Você está aqui por um porquê. Você está aqui porque tem algo aqui que precisa ser olhado na tua vida. O tempo inteiro a gente é capaz de mudar. Basta a gente querer. Então, exercício desse final de semana pra ti. Para e se pergunta, o que pra mim é prosperar? Deixa eu ver aqui uma outra... Ninguém vai falar nada aí. Qual que é o sonho de vocês? Vocês estão sempre quietos, né? Qual é o seu maior sonho? Sabe por que às vezes a gente não conta qual é o sonho? Porque tem muita gente com frequência baixíssima perto da gente. E quando a gente conta os nossos sonhos, eles desandam. Porque as pessoas não querem ver ninguém melhor do que elas. Lembra do fulano? O fulano tá aqui, ó. Mas eu vou aproveitar o gancho desse desenho aqui. O que acontece? Às vezes, quando a gente quer algo, a gente gasta muita energia. Porque a gente tenta. Aí fulano fala que não vai dar certo. Daí você comenta com a outra pessoa, ciclano também se intromete na tua decisão, fala que não vai dar certo. Aí você tenta outra coisa, ciclano fala que aquilo teu sonho não vai dar certo. Aí você faz outro movimento e não dá certo, mas você não aprende com o teu erro, tu continua. Você gasta a tua energia de várias formas e você não chega a lugar nenhum. Quando na verdade você deveria pegar essa energia, se conectar com a pessoa certa, que não vá julgar o que você quer. Oi Fred, tudo bem? Tava pensando em você esses dias. Me liga pra gente conversar, saudades. Aí você se alinha com a pessoa certa, você faz o movimento certo, vem um desafio e você aprende a olhar para esse desafio e superar esse desafio. Então, você tá com alguns desafios, mas você tá na intenção certa.
Aí você para de prestar atenção no julgamento dos outros e só faz. Aí você tira um tempinho para usufruir disso tudo. Você vai viajar, você vai desfrutar, você vai criar aquilo que está dentro do teu coração, você vai se desafiar a fazer coisas que você nunca nem pensou. E daí você está em conexão com a fonte certa. Você tem a tua casa em harmonia. Você começa a se sentir muito fera. Tudo é sobre a mesma energia. Tudo é sobre o campo de visão que você está tendo. Tudo é sobre o alinhamento. Aprender a alinhar do jeito certo. Entendeu? É sobre isso. Parar de gastar energia, porque todo dia a gente gasta energia. A gente gasta energia para decidir o que vai comer, a gente gasta energia para decidir o que vai usar, a gente gasta energia para... Imagina para fazer uma live, gasta muita energia. Gasta energia, porque eu preciso saber o que eu vou falar. Não adianta eu abrir uma live e falar besteira por aqui. Gastar energia do jeito certo. Agora, se eu ficar pensando o que os outros vão pensar, que eu deveria estar ali usufruindo da vida, podia estar saindo, podia estar sentada, a minha família tá ali na rede, de boa. Não, eu tô aqui porque eu gosto disso. Mas eu precisei barrar, eu precisei passar por cima. No começo, quando eu fazia alguns movimentos que nem o do sal grosso, eu tinha vergonha de postar na internet. Por quê? Porque a vergonha estava dentro de mim. Não estava dentro das pessoas que vão julgar. Porque hoje não é que eu não tenha julgamento, não. Muitas pessoas me julgam. Mas eu já não aceito mais essa energia. Porque o meu alinhamento tá certo. Tá dentro daquilo que eu quero. Se eu fico escutando todo mundo, eu saio do lugar. E daí essa força começa a virar esse círculo vicioso que não vai a lugar nenhum. Então, quando você tem a parte central daquilo que você quer, o alinhamento, sabe o que você quer, vai ajustando, vai blindando os desafios, é aí que você começa uma vida abundante. Essa semana eu vi num texto que eu estava lendo que uma árvore, quando a gente planta uma árvore frutífera, a árvore não é compatível aos moradores da casa. Ou seja, eu planto uma árvore, nós somos em 3 na nossa família, eu, Ramon e Brenda, a árvore não vai dar 20 frutos para cada um. Não é isso. Ela vai dar muito, ela vai dar em abundância. Nós somos os seres que precisa, se a gente estiver no alinhamento daquilo que a gente é, nós somos muito frutíferos. Mas a gente precisa entender isso aqui. Quando a gente entende isso aqui, nós nos tornamos frutíferos, prósperos, abundantes. Porque aqui já não é mais desperdiçada a tua energia. Tua energia é condensada no lugar certo, com o lugar certo, com o alinhamento certo, com o movimento certo, com o ambiente certo, com as pessoas que você aprendeu a ouvir certo. E aí tudo começa a fazer sentido, tudo começa a se transformar. Então, exercício para hoje, para esse final de semana. Busca lá no teu interior o que para você é ser próspero. O que tem que acontecer para você se sentir uma pessoa muito próspera, muito equilibrada, muito energizada, muito cheia de vida.
Busca lá no teu interno. O que você gostaria de fazer? Aonde você gostaria de chegar? O que precisa acontecer na tua vida para você dizer, sou próspera, cheguei aonde eu queria. Esse ano, eu e o Ramon tava fazendo as contas antes, a gente chegou aonde a gente queria. Então a gente precisa montar novos planos. Porque se a gente não monta novos planos, a nossa energia cai. A gente faz tudo para perder tudo, para reconquistar aquilo. Porque a nossa capacidade chegou no objetivo que ela deveria chegar. Então a gente precisa aprender a olhar de um jeito diferente. E isso não é natural. Nunca é natural você pensar de um jeito diferente. Você precisa buscar conhecimento, mentores, pessoas certas, que alinhem e que estejam dentro do propósito. Se eu for pegar as pessoas com quem eu sempre convivi, eu vou ter o resultado exatamente igual ao delas, ou pior, geralmente pior. Que é o que acontece aqui com o fulano. Por quê? Porque eu não aprendi a administrar a energia certa do jeito certo. Eu me tornei uma cópia. Entendeu? Então é sobre isso. Se você quiser entender mais a fundo, com mais profundidade, a gente está abrindo uma nova turma da metodologia Brumon, que vai ser, essa é uma das aulas, mas vai ter muitas outras aulas mais profundas, com mais conhecimento, com conteúdos exclusivos, que trabalham energia, ambiente e prosperidade. Tudo o que eu tô passando aqui já é sobre prosperidade. Porque se eu não estiver alinhada com o meu desejo, eu não sou próspera nunca. Se eu não estiver alinhada com o meu ambiente, se eu não amar aquilo que eu tenho, eu nunca conseguirei alcançar a prosperidade. Por isso que hoje tem muitas pessoas que só têm dinheiro. Tem muitas pessoas que têm tudo, mas não têm dinheiro. Nada disso é prosperidade. Prosperidade é o alinhamento entre aquela força, aquela alegria, aquela euforia que eu tenho dentro de mim. É o que me faz levantar com entusiasmo. É o quanto eu sou grata àquilo que eu já tenho e ainda ganho dinheiro com isso. Isso é ser próspero. Tô sempre em movimento, tô sempre crescendo, tô sempre buscando a minha melhor versão. A tua melhor versão eu não consigo pegar e entrar na tua mente, mas eu consigo te dizer, faz isso. Por que você está pensando assim? Por que você está pensando daquela forma? E assistindo as aulas e fazendo os movimentos e ali o grupo de apoio, pessoas que estão vibrando nessa mesma sintonia, é que as coisas dão certo. Se você estiver desalinhado, teu resultado você já sabe. Então, olha para isso com muito amor. Se você estiver disposta a subir um nível da vida, entra no nosso grupo do WhatsApp, que está lá no link da bio, tá? Aqui do Instagram. Quem vai assistir pelo YouTube, entra no Instagram, tá? E entra nesse grupo. Olha para isso. Ou você vai esperar o dia que você ficar doente, o dia que você ficar impossibilitado, o dia que você perder alguém que você ama, para fazer algo. Porque daí você vai estar amarrado com outras coisas, porque o teu inconsciente está dizendo não. Agora você não pode prosperar. Tu vai ter que cuidar da tua mãe. Agora você não pode prosperar. Tu vai ter que cuidar do teu pai. Agora você não pode focar em você. O melhor momento nunca chega se você não está disposta a fazer esse movimento. Ele nunca vai chegar. Porque você que tem a capacidade de fazer o movimento.
de olhar para tua vida de um jeito diferente, tá bom? Então, fica com Deus, aproveita esse sabadão lindo, cheio de energia, agradece a família que você tem, olha qual é o teu sonho, qual é a tua intenção, o que mora dentro do teu coração, tá bom? Super beijo e até mais!